Vamos falar um pouco de política de privacidade, Lei Geral de Proteção de Dados, bem rapidamente aqui, porque é um assunto que dá horas e horas e horas e horas e horas, ainda mais que a Lei Geral de Proteção de Dados está causando um alvoroço aqui no país. Mas basicamente é o seguinte, todo mundo já ouviu essa frase que dados são o novo petróleo, né? Ainda mais com essa utilização aí de Big Data e inteligência artificial e Business Intelligence, você consegue ter diversas informações, cruzamentos de informações e acesso a informações que são confidenciais, que são dados sensíveis das pessoas. E existe um movimento muito forte no mundo inteiro, o Brasil está atrasado na proteção dos dados das pessoas, justamente porque é algo realmente muito sensível e é algo que se tornou muito valioso, né? Então, por isso, a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi inspirada na lei da União Europeia, na GPDR. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei específica para essa questão dos dados, a gente não tinha uma legislação específica sobre isso. O Marco Civil da Internet falava um pouquinho sobre isso, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela é específica sobre isso. Ela estava planejada para entrar em vigor em agosto de 2020. Por que eu digo que ela estava planejada? Porque, primeiro que no Brasil a gente deixa tudo para a última hora, né? E fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados para empresas médias e empresas grandes é um processo extremamente trabalhoso, extremamente custoso, extremamente lento, né? E então as empresas não estavam aí com esse plano de adequação pronto ou em tempo para funcionar em agosto de 2020. E a Lei Geral traz penalidades muito fortes, inclusive multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Então, assim, as empresas que não estavam andando, que já sabiam que não iam conseguir se adequar até agosto de 2020, estavam fazendo uma pressão, um lobby muito forte no Congresso Nacional para adiar a vigência da lei. Acontece que existe todo um interesse internacional, um lobby da União Europeia, um lobby dos Estados Unidos para que a lei entre em vigor, né? Porque esses países já têm legislação específica sobre isso e os dados transitam no mundo todo, então eles fazem uma pressão para que essa legislação ela comece a vigorar aqui no Brasil. Acontece que já existia essa pressão para adiar. Agora, em tempos de quarentena, crise de coronavírus, a última coisa que as empresas querem é gastar dinheiro com o que elas acham que é desnecessário. No caso aqui, é fazer um plano de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, eu diria que 99% de chance de que a entrada em vigor dessa lei vai ser adiada por pelo menos um ano. Já tinham projetos de lei andando no Congresso para fazer esse adiamento, tá? Com essa história do coronavírus, eles começaram a acelerar isso. Eu vi uma notícia hoje que um projeto desses andou no Senado, vai para a Câmara para ser votado, justamente adiando em um ano a vigência da lei. Então, assim, só para que vocês tenham uma noção do que está acontecendo, uma noção do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas saber que ela é inevitável, que seja em agosto de 2020, em agosto de 2021, todos nós teremos que nos adaptar. E quando eu falo todos nós, é todos nós mesmo. Porque a lei trouxe definições de tratamento de dados que é muito ampla. Então, como eu falei para vocês, vou só dar uma pincelada aqui nessa questão de coleta e de tratamento de dados, para que a gente não perca muito tempo aqui, que é um assunto muito profundo e muito complexo. Mas para que vocês tenham uma noção, a lei fala que qualquer tipo de coleta, armazenagem, transferência, tratamento, tudo isso é tratamento de dados e deve seguir o que é determinado pela lei. Inclusive, qualquer pessoa física ou jurídica que faça a coleta de dados, então, se você chega num negócio que seja um negócio mais antiquado do mundo, mais antigo do mundo, né? E ele te pede o nome para fazer um cadastro, o nome e o e-mail, ele pode ser um negócio completamente offline, tá? Essa é a primeira confusão que as pessoas têm, acham que a Lei Geral de Proteção de Dados só é válida para negócios digitais. Não, é para qualquer negócio que faça tratamento de dados.
e coletar dados já é tratar dados para efeitos da lei. Então, se você chega num prédio de condomínio, esse para mim é um dos melhores exemplos. Você chega num prédio para entrar no seu condomínio, visitar alguém ou num prédio comercial e eles pedem o seu nome e a sua data de nascimento, aquele condomínio tem que ter um plano de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Se aquele condomínio tira a sua foto e pega a sua impressão digital, aí nem se fala, né? Então são práticas que aqui, de novo, fazendo comparativo do Brasil com outros países, são práticas que a gente acha normal um condomínio tirar a sua foto, pegar a sua impressão digital, e todo mundo faz isso, mas que na Europa, principalmente, as pessoas acham um absurdo e elas se recusam. Não, você quer pegar minha digital para eu entrar aqui? Não, então eu vou embora, não vou dar minha digital. Porque elas já têm mais essa consciência de que os dados são extremamente importantes, que dados são extremamente sensíveis e de que não há a necessidade, por exemplo, de você cadastrar sua impressão digital para entrar num condomínio. Então, aí a desinformação de vários lados, de nós como cidadãos, mas principalmente desses condomínios. Cara, para que você está pegando impressão digital? E segundo, se você está pegando impressão digital e foto, você tem que ter um arcabouço jurídico e tecnológico absurdo para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se ocorrer um vazamento, e imagina um sistema, um banco de dados de um condomínio, não deve ser lá essas coisas em termos de segurança, né? Então imagina se ocorre um vazamento de impressão digital. Isso vai gerar multas enormes, multas aplicadas pela própria lei e multas das pessoas que tiveram seus dados gerados que podem processar o condomínio e certamente vão ganhar pedidos de indenizações altos porque tiveram dados valiosos como a impressão digital ou a sua imagem vazados por um condomínio. E colocar aqui que essa questão, a legislação, ela traz uma necessidade de adequação, como eu falei para vocês, que é um procedimento, a depender do tamanho da empresa, a depender do que ela faz com esses dados, é um procedimento que pode ser muito custoso, muito trabalhoso. Por outro lado, gera uma grande oportunidade, inclusive para startups, né? Empresas estão tentando criar softwares, aplicativos aí para automatizar um pouco essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então é uma enorme oportunidade, tanto do ponto de vista aí de processamento de dados, né, quanto do ponto de vista daqui de proteção aos dados. E aí tem essa frase aí do Trevor Hughes, que é o presidente desse Instituto Internacional de pessoas que trabalham com proteção de dados, que ele fala: "Privacy is not dead, it's hiring." Ou seja, a privacidade não está morta, pelo contrário, ela está viva e contratando, está gerando oportunidades de negócio.